Novas mensagens vazadas nessa quarta-feira mostram o quanto um ex-assessor de Alexandre de Moraes sentia-se ameaçado por ele, a ponto de acreditar que poderia ser até mesmo assassinado a mando do ministro caso revelasse o que testemunhou nos bastidores em Brasília. Tratam-se de conversas de Eduardo Tagliaferro com sua atual esposa no WhatsApp. Tagliaferro chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE na época em que Moraes presidiu o tribunal e trabalhou seguindo ordens diretamente do ministro e de seus auxiliares, tanto do TSE quanto do STF, sendo inclusive um dos principais personagens daquelas conversas vazadas ainda no ano passado pela Folha, que revelaram diversas irregularidades cometidas pelos integrantes dos gabinetes do ministro. Dessa vez, as mensagens foram divulgadas pela Gazeta do Povo e foram obtidas através do acesso ao histórico de conversas de Tagliaferro com sua atual esposa pelo WhatsApp a partir de um relatório oficial da investigação da Polícia Federal, ou seja, são mensagens que foram capturadas pela Polícia Federal, mas foram disponibilizadas publicamente para consulta. Curiosamente, pouco tempo depois da publicação da matéria da Gazeta do Povo, a PF retirou do ar os arquivos que continham a íntegra das conversas. Enfim, os diálogos em questão são de 2024, ano seguinte à demissão de Tagliaferro do cargo que ocupava dentro do TSE, e, segundo a Gazeta do Povo, foram transcritas exatamente da forma como foram digitadas originalmente. Em uma conversa no dia 31 de março de 2024, Tagliaferro fala para sua atual esposa: "Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília. Só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP. Veja pelo CID. Falou em um grupo privado, algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade, o FDP mandou prender ele de novo. Parece que a vida é boa para quem é ruim. Cheguei a essa conclusão. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto, meter o louco e não fazer mais nada, mas não posso, tenho as meninas." No dia 23 de abril do mesmo ano, Tagliaferro disse à sua esposa: "Falei com a Folha, estão investigando o ministro. Esse jornalista detona o ministro." A esposa então pergunta: "Não falou besteira, né?" Ele responde: "O necessário, mas não serei identificado." Tagliaferro segue dizendo: "Se eu morrer, já sabe. Agora a imprensa vai me encher o saco. Seus amigos aí nem imaginam quem eu sou." Agora eu fico aqui pensando, uma pessoa que trabalhou na equipe do ministro, conheceu como as coisas funcionam na prática ali dentro, do nada simplesmente ficaria com medo de ser morto? Será que foi fruto da imaginação ou ele viu algo ali dentro que o fez pensar dessa forma? Outra coisa, se fosse apenas fruto da sua imaginação ou então alguma teoria inventada por ele para prejudicar o ministro, ele falaria isso no privado para uma pessoa com quem ele provavelmente mais tinha intimidade naquele momento? Pois é, mas até o momento, o único investigado nessa história é o próprio Tagliaferro, que inclusive foi indiciado pela PF há apenas alguns dias por conta daquelas conversas divulgadas pela Folha no ano passado. Coincidentemente, esse indiciamento aconteceu um dia depois do vazamento daquelas ligações telefônicas entre ele e Oswaldo Eustáquio. Enfim, o fato é que, curiosamente, até mesmo ministros do governo Lula são investigados quando surgem denúncias de assédio moral ou sexual contra servidores das suas pastas, mas no caso de Moraes, mesmo que ex-assessores afirmem temer um assassinato, as investigações nunca chegam no intocável ministro do STF. Agora, com exceção dessas instituições, que hoje são comandadas por indicados de Lula e não movem um dedo contra Moraes, a moral do ministro aqui no Brasil parece estar começando a ficar abalada até mesmo dentro da militância. O caso da birra de Alexandre de Moraes ao suspender o processo de extradição de um narcotraficante búlgaro para a Espanha, só porque a justiça espanhola decidiu não extraditar Oswaldo Eustáquio para o Brasil, gerou repercussão negativa até mesmo dentro, adivinhem só, da Globo News. Mas eu gostaria de lembrar, dar um passo atrás e dizer que toda vez que um magistrado, quer do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim. Está evidente que julgou mal o Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Mas vamos por partes. Reciprocidade, como o Lins lembrou bem, e tecnicamente, significa, evidentemente, equivalência.
as decisões, num caso e no outro, vejam, é muito clara, de uma clareza solar, não há reciprocidade alguma. E o que um ministro faz? Dá as costas e critica a soberania da Espanha pela sua corte maior. Veja, as decisões nos estados nacionais são soberanas. Um outro ponto que me parece importante é que essa decisão do Moraes, inclusive de chamar o embaixador, ou melhor, de provocar o embaixador da Espanha sobre reciprocidade, isso é censurar. Isso é tratar de maneira contrária à legalidade e contrária à diplomacia. Acredite se quiser, mas esse próximo comentário que você vai ver é de Pablo Hortelado, aquele cara que coordena aquele grupo de pesquisadores da USP que faz aquelas contagens delirantes de público nas manifestações aqui no Brasil. O que me chama a atenção nessa decisão da justiça espanhola é a maneira como ela qualifica o crime. Ela não disse apenas que não tem equivalente no sistema legal espanhol. Ela está dizendo que o caso do Oswaldo Eustáquio é perseguição política. E por ser perseguição política, ela não vai acolher o pedido. Ela está dizendo que o julgamento do Oswaldo Eustáquio ele está sendo feito por ele veicular uma perseguição por conta das suas opiniões políticas. Então ela é também uma avaliação da justiça espanhola de que os processos de julgamento a qual ele está submetido no território brasileiro, eles não são justos, não são equilibrados. Mas não foram só os convidados do programa que fizeram esses comentários. O pessoal da equipe da própria emissora também criticou Moraes. Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, sim, mais de 52. 52, mas seja liberado... porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está misturando liberdade de expressão com crime. E aí, será que agora a Globo News será o novo alvo do inquérito das fake news? Será que o ministro Alexandre de Moraes também dirá que eles estão propagando discurso de ódio? Vamos aguardar os próximos capítulos. Agora, por falar em críticas vindas da Globo News, surpreendentemente elas foram direcionadas também ao governo brasileiro por ter concedido asilo à ex-primeira-dama peruana. Caso você esteja por fora dessa história, me permita contextualizá-la rapidamente. Ontem, terça-feira, a Justiça do Peru condenou o ex-presidente do país, Ollanta Humala, e também a ex-primeira-dama, Nadine Heredia, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso relacionado ao recebimento de propina da Odebrecht e da Venezuela para financiar campanhas presidenciais em 2006 e 2011. Nadine Heredia, inclusive, não compareceu à audiência e, por conta disso, um mandado de prisão contra ela foi emitido. Só que, então, a primeira-dama peruana resolveu recorrer a um velho aliado, do qual ela tinha certeza de que não receberia resposta negativa. Já no início da noite de ontem, o Ministério das Relações Exteriores do Peru publicou um comunicado oficial
oficial onde informou que Nadine Heredia entrou na sede da Embaixada do Brasil no Peru e que solicitou asilo ao Brasil. Poucas horas mais tarde, logo após as 11 da noite, o mesmo ministério publicou outro comunicado oficial através do qual informou que o governo brasileiro atendeu ao pedido, ou seja, Lula concedeu asilo diplomático a Nadine Heredia e a seu filho Samir, e ainda que o governo brasileiro solicitou a retirada dos exilados do território peruano. Pois bem, Lula não apenas solicitou a retirada da ex-primeira-dama peruana, como ainda mandou um avião da Força Aérea Brasileira para buscá-la no Peru e trazê-la ao Brasil. O avião da FAB pousou em Brasília ao meio-dia dessa quarta-feira. Pois é, os absurdos desse caso foram tantos que, como eu falei anteriormente, as críticas vieram até mesmo da imprensa militante. Legalmente, não está correto. Legalmente, você não concede um asilo para um crime comum, né? Você concede o asilo para um caso político, uma perseguição política, e como bem definiu o Marcelo Lins, não tem nada ali no caso dela, no julgamento dela, uma perseguição política. Mas o fato do presidente Lula estar envolvido e agora o presidente Lula receber uma pessoa que foi condenada por corrupção e condenada por corrupção segundo uma delação por ação motivada por um pedido do próprio presidente Lula não é bom. O que está escrito na Convenção sobre Asilo Político, Convenção das Nações Unidas, que é de 1954, é que só cabe, atenção, só cabe asilo político para perseguidos. Perseguidos. Não se abre nenhuma outra exceção para que ocorra um acolhimento. Então, perseguição política, evidentemente, não há. Olha, independentemente dos comentários da turma dessa emissora, para mim, o principal ponto dessa história é o seguinte: ao conceder asilo para a ex-primeira-dama condenada, o governo Lula reconhece que a narrativa de que a Lava Jato foi um conluio do pessoal de Curitiba é uma farsa. Nadine foi condenada pela justiça peruana, em um processo conduzido por pessoas completamente diferentes das que participaram da Lava Jato, e mesmo assim foi condenada por lavagem de dinheiro em um caso que tem envolvidos em comum com os casos de corrupção descobertos aqui no Brasil. Ao conceder asilo, o governo Lula reconhece que não está nem aí para a justiça, seja ela de onde for. O que interessa para Lula e seus aliados é a proteção dos seus e só. E você, o que acha de tudo isso? Me conta aqui nos comentários.